Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Abstract Unidade. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está em alta, nos grupos, nas redes sociais, na internet, que é a inteligência artificial. E também vamos falar um pouquinho sobre o exemplo mais recente, que é o ChatGPT. A gente vai falar sobre funcionalidades, vantagens, desvantagens e também mostrar alguns exemplos de como a gente pode utilizar isso para o nosso dia a dia. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista em tecnologia, ele que é professor do curso de produção multimídia da Unidade, ele é diretor da área local, expert aí em e-commerce, site, plataformas digitais, tecnologias e também um entusiasta do associativismo. Seja bem-vindo então, professor Sandro Alencar. Para começar essa nossa conversa, Sandro, queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa inteligência artificial, Ela não é tão nova quanto muitos pensam, E desse um panorama aí para nós sobre esse assunto. Perfeito. Olá, pessoal. Olá, quem está assistindo aí o Abstract. Enfim, tanto nos canais digitais quanto eventualmente ouvindo. A gente está muito feliz de estar aí trazendo esse assunto que realmente está à tona aí, não só nas redes sociais, como na internet, como você mencionou, Jean, mas também até mesmo na mídia tradicional. A gente vê várias matérias aí da televisão já focando, principalmente justamente pelo ChatGPT aí, por ele ter tomado, digamos assim, o cotidiano das pessoas. Então sim, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre o ChatGPT e, enfim, outras tecnologias que envolvem a inteligência artificial. E claro, eu acho que como você colocou de início aí, Jean, a inteligência artificial, apesar de algumas pessoas estarem tendo contato com ela agora, ou ouvindo falar dela agora, até mesmo pelos usos em equipamentos móveis e tal, não é algo tão novo assim. A gente já vem estudando, enfim, a computação, as tecnologias, vem estudando a inteligência artificial há um bom tempo. Eu, por exemplo, acho que eu ouvi falar sobre inteligência artificial, acho que lá no final da década de 90, lá antes dos anos 2000, quando eu estava na faculdade de ciência da computação. E eu lembro que eu fui participar de um mini curso na época chamado Multiagentes computacionais, que era justamente vários agentes trabalhando juntos aí, e lá já entrava algum conceito de inteligência artificial. Então a gente está falando aí de quase 25, 30 anos aí que a gente já vem estudando inteligência artificial. Então vai ser bacana esse bate-papo, acho que quem estiver ouvindo aí vai poder curtir e tirar algumas ideias e até mesmo sanar algumas dúvidas. Legal. Tu falou há tempos atrás, claro que as proporções, elas eram de acordo com a tecnologia também, E aí naquele momento talvez a gente tivesse uma inteligência um pouco mais rasa, digamos assim, e com esse aprimoramento vem surgindo algumas formas, alguns manuseios, algumas opções de uso. A gente já conhece, por exemplo, posso dizer que a Alexa, a Siri são inteligências artificiais? Podemos afirmar isso? A gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, a inteligência artificial trabalha em várias áreas, E uma delas envolve, por exemplo, reconhecimento de voz, que é uma das áreas que ela tem atuado bastante, Não só o reconhecimento de voz, a gente tem alguns aplicativos, por exemplo, a busca por imagens que a gente faz lá no Google, por exemplo, usa aí a questão do conceito de visão computacional, que é as imagens, digamos assim, o computador passar a ter uma visão e interpretar uma imagem. São alguns exemplos de aplicações, entre outras, Então a gente começa a ter aí várias aplicações e hoje, digamos assim, acessíveis às pessoas, já como produtos dentro de outros produtos ou até mesmo produtos isolados. Até um tempo atrás ela era estava muito ativa, mas aí era mais no universo dos pesquisadores, enfim, ou até mesmo grandes corporações. E hoje a gente já começa a ter produtos acessíveis e até soluções que podem ser aplicadas em uma variedade de produtos aí, ou até mesmo aplicações, Ô Sandro, eu tenho a impressão de que essa inteligência artificial ela já está no nosso dia a dia, seja no Google, por exemplo, nas redes sociais. Algumas pessoas às vezes reclamam, dizem, está aparecendo esse anúncio aqui para mim, eu pesquisei e agora está aparecendo só esse anúncio de tênis aqui, de sapato, E eu às vezes comento, que bom que é do teu interesse isso, Então essa inteligência ela também vai servir para isso, ela vai servir para facilitar a nossa vida. Uma das coisas que a galera às vezes não identifica, para alguns é mais claro, mas que a gente é impactado diretamente pela inteligência artificial são as soluções de recomendações.
tanto em anúncios, né, a partir daquilo que eu pesquiso, do que eu alimento de informações minhas, do que eu gosto, do que eu busco, do que eu compro, do que eu falo nas redes sociais, como também, talvez as pessoas não se atentem, mas as recomendações, por exemplo, que vem lá no meu Spotify, ou que vem na minha Netflix, ou enfim, qualquer outro canal de streaming aí, até o próprio YouTube, nas recomendações de vídeo que ele me dá, tem a ver justamente com o uso de inteligência artificial. Qual é a ideia? Aí a gente está falando de um conceito de processamento de informação, né? O processamento de dados. Então eu passo a processar um grande volume de dados, e aí entra o conceito de análise preditiva, que é eu tentar propor o que tu vai gostar, enfim, né? E aí são algumas técnicas que a inteligência artificial usa justamente para tentar ser assertivo no que eu vou usar. Que aí até um dos nomes que a galera talvez já tenha ouvido falar, que é o conceito de machine learning, né? Que é aprendizagem de máquina, é fazer com que a máquina vá aprendendo à medida em que eu vou interagindo com ela por vários canais, seja rede social, seja por áudio, quando eu mando um áudio numa rede social, ou mesmo faço uma gravação, seja por imagens, quando eu capturo uma imagem, ou mesmo por texto, quando eu faço uma busca ou redijo alguma coisa dentro do meu computador. Então, quer dizer, o nosso principal aqui seria o ChatGPT, mas a gente já está em contato com essa inteligência há muito tempo e até de uma forma passiva, né? Sim, muitas a indústria, por exemplo, do cinema, um Netflix, ele também faz essa recomendação, né? Faz. Ele acaba facilitando a minha vida. O Spotify facilita a minha vida também, né? Até as próprias redes sociais, né? Os algoritmos lá do que, por exemplo, o Instagram te entrega, do que o Facebook te entrega, hoje eles usam inteligência artificial justamente para identificar o que talvez tu vai curtir, o que tu vai gostar, para justamente gerar aí um conceito de engajamento a partir do que, cara, eu vou entregar conteúdo que faça sentido pro Jean. Eu sei que o Jean é um cara que gosta de turismo e aventura. Pô, ele começa a pesquisar sobre isso e provavelmente as tuas timelines estão cheias disso aí. Sim. Por quê? Porque é muito mais provável que tu vai gostar disso do que, sei lá, jogo de tabuleiro e baralho. Certo. É algo que talvez tu não tá habituado. Entende? Certo, legal. Sandro, vamos para o nosso chat GPT aqui, que eu acho que é o nosso a bola da vez, né? Explica um pouquinho o que é isso, ele é um deles. O que é legal, até vou avançar nas telas, eu fiz algumas observações ali, mas o que é legal do ChatGPT, eu perguntei para ele, né, o que ele é, né? Sim. Eu fiz justamente essa pergunta que está aqui tem alguns exemplos, né, não vamos se ater a isso. Depois a gente volta nessa parte de desafios que é legal. Isso aqui é um pouquinho antes de entrar no ChatGPT, que é o que a gente estava falando de tecnologias e técnicas que hoje são usadas na inteligência artificial. Então a gente tem a aprendizagem de máquina, que é o machine learning, que eu mencionei, questão das redes neurais artificiais. E aqui é um ponto interessante, né? Quer dizer, eu tento fazer com que, entre aspas, a máquina adquira o comportamento de um cérebro, onde ela possa aprender. Óbvio que aí a gente vai ver nos desafios e até mesmo na característica da IA, ela não tem capacidade de, vamos dizer assim, pensamento autônomo. Quer dizer, ela não faz isso sozinha. Ela precisa ser alimentada, ensinada, e a partir daí ela trabalha com o que foi colocado para ela. Ela não consegue ainda gerar algo totalmente autônomo. Pelo menos ainda não, né? Processamento de linguagem natural, esse é um ponto, e talvez esse é a pegada que o ChatGPT traz, que é a ideia de a gente trabalhar com processamento realmente de linguagem natural, a ideia de estar falando com um ser humano. A gente vai fazer uns exemplos de uso aqui, dá a impressão que eu estou conversando com uma pessoa, com um ser humano, que está fazendo uma pesquisa, enfim, que está trabalhando alguns dados e me dando uma resposta a partir daí. Ô Sandro, né, até aproveitando esse processamento de linguagem natural, né, eu me impressiono às vezes com a Alexa, né, com a Siri. Bem isso. Cara, ela está conversando contigo, né? Parece que é uma outra pessoa ali. E aí eu até, né, não sei se isso se é verdade ou não, mas enfim, eu soube de uma notícia ali, uma notícia bem curtinha, que a Amazon, a Alexa, né, estaria aprendendo a voz de algumas pessoas para que futuramente ela reproduzisse essa voz, né? A IA recentemente aí, tem alguns exemplos, né? Acho que recentemente até teve uma matéria que passou, acho que no Fantástico, se eu não me engano. Recentemente não, foi ano passado, até na turma eu trago para os alunos que, com base no tom de voz aí, hoje tem músicas novas, inéditas, que eles estão usando a mesma voz, com os trejeitos, com os estilos dos cantores que já faleceram. Então legal. Hoje ela já começa não só fazer a identificação da voz,
mas também fazer a recriação, a reprodução de voz igual as pessoas falando. E aí nessa situação aí, pelo que eu vi aí, coisa de 30 segundos, 1 minuto de ouvindo a tua voz, ele já começa a poder fazer isso. Tem até alguns aplicativos, a rede TikTok tem feito ensaios desses, não sei se tinha uma chamada aí até para usar a voz do Galvão Bueno, né, para fazer alguns vídeos. Então, usa esse tipo de tecnologia, quer dizer, não só reconhecer a voz, mas permitir que a partir daí eu faça a reprodução de voz e substituição. Isso é muito legal, porque a gente está falando de computação realmente avançada. Se a gente olhar por trás da história, cara, ele tem que reconhecer a tua voz, saber o que tu está falando, traduzir aquilo em algo semântico e que seja possível reproduzir novamente e reproduzir aquilo agora com uma voz de uma outra pessoa. E, cara, então isso um negócio milésimos de segundos para que a gente não tenha, digamos assim, uma questão de atraso, né? Essa questão de voz, né, de interpretação, isso vai dar muito pano para manga, principalmente com o direito autoral. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre essas questões da ética. Isso, vamos continuar aqui nessa... E aí eu falei de visão computacional e as redes bayesianas aí, que é justamente aquela ideia de fazer predição, de eu trabalhar com volume de dados e a partir daí ele me dá propostas do que pode vir a acontecer, fazer questões de previsão, enfim, fazer aí, é mais ou menos isso que envolve essa tecnologia aí, tá? E com relação ao ChatGPT, a gente estava falando, eu perguntei justamente a ele, tá, o que é você? E a resposta dele está nesse slide aqui, ele me disse o seguinte, ó, eu sou o ChatGPT, o modelo de linguagem avançado, então esse é um ponto importante, ele é um modelo de linguagem avançado, criado pela OpenAI. A OpenAI, então, para quem não conhece, aí é uma empresa que trabalha com inteligência artificial. Open, do inglês aí, é aberto, né? Quer dizer, eles usam um conceito de aberto, tanto que o ChatGPT eu tenho uma versão gratuita, que é o que a gente tem usado para fazer alguns testes, mas eu posso, hoje tem planos pagos, tem empresas comprando já. Por exemplo, eu ouvi esses dias que o LinkedIn, com uma parceria com o OpenAI, né? O LinkedIn, que hoje é da Microsoft, fez uma parceria com a OpenAI e está usando o ChatGPT, por exemplo, para trabalhar os perfis das pessoas dentro do LinkedIn. Então eu vou lá criar meu perfil e eu estou sem ideias de como eu quero, o que eu vou escrever sobre mim. Legal. Eu posso pedir lá com auxílio da inteligência artificial e, na verdade, por trás ele está usando o OpenAI. Aí, obviamente, ele faz algumas perguntas, eu gero alguma interação e ele me dá sugestões de como é que poderia ser no meu perfil. Isso tanto para eu preencher o meu perfil, quanto para quem anuncia vagas, né? Quem conhece a rede LinkedIn sabe que é uma rede de cunho muito profissional e também muito usado para anúncio de vagas, de emprego, para quem está buscando. Então, para uma empresa que vai anunciar uma vaga, às vezes precisa melhor descrever aquela vaga. Hoje também eles já estão usando aí a API, né, que a gente chama a biblioteca do ChatGPT da OpenAI, para fazer esse tipo de geração de conteúdo. Legal. Então a ideia do que ele me falou é justamente isso. Ele diz que ele é uma linguagem de modelo de linguagem, né, avançado, para ajudar a fornecer respostas e soluções para uma ampla variedade de perguntas e problemas. Então, como ele diz, ele é capaz de processar e entender a linguagem natural, e esse é o ponto importante, em vários idiomas. Eu já fiz esse teste. Recentemente tenho usado a língua portuguesa, mas quando eu fiz o primeiro teste eu fiz em inglês e realmente é fantástico assim o que ele entende, interpreta e, óbvio, conforme eu pergunto ele responde na mesma língua, para fornecer informações, responder perguntas e até mesmo manter conversas, e aqui ele usa um conceito de nível humano-like, tipo humano, né? Quer dizer, hoje ele permite manter uma conversação como se eu estivesse conversando com um ser humano. No entanto, é importante notar que ele é apenas um modelo de inteligência artificial e não tem consciência própria ou capacidade de pensamento autônomo. Então é aquilo que a gente está falando. A inteligência artificial ainda não tem isso, né? Quer dizer, ele permite simulações, permite buscar informações, mas ele não pensa por si só. Quer dizer, não sai por aí tendo ideias. Sim. Essa é a ideia dele. Até alguns exemplos de como usar. Então ele aí a segunda pergunta que eu fiz a ele foi: tá, então como é que eu posso fazer uso de você? Ele comentou, cara, com suporte ao cliente, então eu posso integrar ele com um chat ou até mesmo com mensageria, com serviço de mensageria, ou mesmo com um atendente que pode interagir com ele e ajudar a gerar um suporte e atendimento ao cliente. Na pesquisa, obviamente, eu buscar informações, a gente mesmo fez alguns insights aí de pesquisar alguns conteúdos e ver o que ele me dizia. Educação, então, óbvio, se eu tenho pesquisa e ele me dá informação, eu posso aprender muita coisa nova usando ele, né? Saúde, esse é um ponto legal que eu até então não tinha visto. Quer dizer, a partir para médicos, por exemplo, que precisam trabalhar no diagnóstico, ele pode ir inserindo
detalhes, por exemplo, de sintomas, de dados, inclusive fisiológicos, dos exames, e o ChatGPT, como ele é uma inteligência artificial, e ele busca numa base de dados de o que várias outras pessoas vão inputando, vão colocando dentro dele, ele pode usar isso até com base no histórico do que ele já tem de informação para dar propostas de diagnósticos. Óbvio que quem vai dar o diagnóstico efetivo é o médico, mas ele pode ajudar a guiar o médico até no que ele pode, por exemplo, buscar investigar mais com relação a exames ou até mesmo hipóteses que talvez ele não esteja ainda vislumbrando, né? Claro, aí cabe a história que a gente estava falando da ética, da consciência. Sim. Claro que não faz sentido... O uso inteligente Exatamente, também, acho que esse é o ponto importante, né? Não só na saúde, qualquer área, né? Quer dizer, se eu vou usar na pesquisa, ele pode me dar ideias do que eu devo pesquisar, mas é óbvio que ele não vai me dar a resposta talvez 100% correta. E aí eu preciso fazer validação se aquilo que ele me deu de informação realmente faz sentido e eu posso realmente fazer uso daquilo, né? Outro exemplo é finanças, esse é um exemplo também que eu achei bacana. Eu posso, a partir da entrada de dados do meu negócio financeiro, ele pode me dar sugestões de melhorias e até mesmo sugestões de como eu posso melhor gerenciar as finanças. Achei interessante essa sugestão. E, obviamente, como assistente pessoal, ele pode me ajudar a trabalhar a organização pessoal, minha agenda, a questão de gestão de tempo. Então, claro, tudo depende, a gente vai ver aqui brevemente como ele funciona, mas tudo depende do que eu gero de entradas, de inputs, que a gente costuma dizer na computação, para que a partir daí ele aprenda comigo e consiga me auxiliar, né? Eu acho que talvez o mais importante, a ferramenta ela tem uma capacidade incrível, né? Sim. Eu acho que o mais importante ou o diferencial de utilizar e de ter as melhores respostas é saber perguntar. Né? Então, quanto melhor a gente entendeu saber perguntar, acho que melhor a gente tem de respostas, né? E aí, né, Sandro, vem essa questão do... Tá aí a telinha do cara, quem nunca usou, essa é a tela do chat GPT. Aí a gente vai vamos deixar alguns links também nessa... Depois no comentário aí de quem for acessar aí o nosso Abstract aí, enfim, o nosso podcast aí, a gente deixa alguns links, algumas sugestões aí. Né? Eu ia comentar, né, Sandro, enfim, a gente tem que saber perguntar e o que tu comentou, né? A gente precisa saber utilizar também essa informação, né? Ele vai me trazer um mundo de informação aqui, mas reforça, né? Eu preciso saber utilizar isso e até de uma forma inteligente para que me ajude, né? De novo, como eu falei, ele não tem inteligência por si só. Então depende de como eu vou formular minha pergunta e como eu vou trabalhar a minha pesquisa, o que eu estou buscando, é que ele vai me trazer o retorno. Isso, na verdade, já funciona assim para outros meios, né? A gente já usa isso quando vai pesquisar no Google. A diferença talvez, e esse talvez é por isso que o ChatGPT talvez é a ferramenta do momento, porque realmente é uma linguagem natural. Enquanto que no Google ele me traz uma listagem de links, eu tenho que entrar um por um e a partir daí eu gerar uma síntese, um aprendizado e ver o que faz sentido para mim. Aqui, teoricamente, ele já faz com base na busca de informações que ele tem, ele já faz digamos assim, ele já tenta condensar um resultado que seja mais aplicado ao que eu estou buscando. E é isso que talvez as pessoas tenham usado. E aí, falando de exemplos e aplicações, é muito legal a gente entender que existe uma infinidade de aplicações. Então, desde o que a gente já fez aí, por exemplo, na academia, para pesquisa, esses dias eu vi uma professora usando... por exemplo, ela ia trabalhar numa dinâmica para essas feiras de ciências. Legal. E ela ia trabalhar as questões, por exemplo, de água, né? De uso de água, e ela estava, digamos assim, sem ideias de como trabalhar esse tema para criar uma experiência vivencial. A gente fala tanto em experiência e vivência. Ela perguntou para o chat justamente, eu vou fazer uma feira de ciências, eu vou trabalhar o tema água com alunos de tal idade, tal série. Pô, que experiências eu poderia estar aplicando para que eu trabalhe, por exemplo, os estados da água, né? Estado físico, sólido, físico e sólido é a mesma coisa, mas estado gasoso, estado líquido, enfim. Cara, e foi muito legal ver as respostas assim. O ChatGPT trouxe coisas que talvez ela já sabia, mas trouxe ideias de aplicação, desde levar as crianças para a rua num dia nublado, prestes a chover. Legal. Claro, coisas que às vezes são triviais e não são, que às vezes a gente está olhando na nossa caixinha, o que eu vou poder fazer dentro da sala de aula, e acabo não
não fazendo com esse tipo de indagação ou não pensando além disso. Então, ele serve muito isso, como ele busca numa base histórica do que as pessoas têm buscado e conversado com ele, a partir daí ele pode dar sugestões que às vezes a gente não está pensando. Acho que essa é a ideia dele, né? E aí, aí um parênteses também, né? A professora é que vai fazer o uso daquela ideia, ela que vai colocar em prática, né? Isso. Como avaliar o aluno, como que vai ser a dinâmica de sala de aula, como... Então, quer dizer, é uma ferramenta que ajuda ela a pensar, mas ela vai precisar... Não substitui a professora. Talvez esse é o medo das pessoas que vão assistir a gente aí, que tem, mas quer dizer que a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho. Pelo contrário, na verdade, ele vai facilitar o meu trabalho, vai dar produtividade, agilizar, vou citar um outro exemplo, mas ele não vai substituir. Eu preciso do professor para pegar aquilo ali e trazer para a realidade, porque talvez o exemplo que ele vai propor ali, eu vou ter que... Talvez não, provavelmente eu vou ter que adaptar para a realidade da minha escola, para a realidade do meu dia a dia, das crianças que eu trabalho, porque não dá para aplicar ipsis literis, né? É igual um conceito que a gente vê na academia. Às vezes a gente vê uma técnica aí, a gente estava falando sobre uma técnica esses dias ali, sobre ideação, né? Trabalhar projetos. Talvez para aplicar num determinado grupo de alunos, eu não posso pegar o que está lá no livro, foi aplicado numa empresa, numa indústria, enfim, e trazer para a sala de aula que não vai caber. E da mesma forma... Vou ter que adaptar isso, né? Vou ter que adaptar para o meu público, esse né? tipo de solução. E aí, Sandro, até eu tive contato recente, né, com professores, inclusive me dizendo assim, olha, a gente precisa esconder isso dos alunos, né? E isso não vai acontecer. Cara, não tem vai como, acontecer. né? Eu acho que isso aí é uma utopia e eu acho que assim, gente, da mesma forma, eu sempre uso um paralelo, né? Eu faço aí uma questão, da mesma forma que ninguém mais quer vir para a escola ou trabalhar de carroça porque o cavalo defeca na frente da carroça, porque se chover vai molhar, porque o cavalo é lento, porque E o carro é mais legal, né, gente? Tem ar-condicionado, eu posso ouvir música, ele é confortável, sabe? Então tem coisa que não vai voltar atrás. Claro, a gente pode limitar algumas coisas, não limitar, eu acho que, de novo, e aí o professor, né, que está usando isso, ele tem que, pelo contrário, eu acho que ele tem que já mostrar como usar adequadamente. Porque senão o aluno vai usar de qualquer jeito. Mas vamos bloquear para a galera não acessar. Cara, em casa ele vai ter acesso. No celular hoje ele tem acesso. Enfim, não cabe mais muito isso. Né? Aquele conceito de que o professor, né, de uns tempos para cá já vem sendo aplicado, né? Que o professor não detém mais a informação, não é só ele o dono da informação, isso já morreu faz tempo. Muito tempo. E agora eu acho que com a inteligência artificial aqui, mais o ChatGPT como exemplo, isso agora é a pá de cal, né? Não tem mais volta. Agora, eu acho que ele precisa trabalhar justamente aquela informação, né? A partir da informação, o que nós podemos fazer para aprender, para fixar aquele conhecimento, enfim. Acho que é nessa linha. Eu acho que o papel do professor, como você mesmo comentou, das pessoas de uma forma geral, mudou nesse sentido, né? Quer dizer, eu ter o conhecimento já não é mais o tanto diferencial, até porque o conhecimento está público em vários canais, de várias formas. Eu acho que o ponto é justamente aprender a usar essa informação, gerar um conhecimento a partir disso, enfim, aprender a usar esse conhecimento e como trazer ele aplicado à minha realidade, porque cada local, cada empresa, cada profissional, cada escola, enfim, cada universidade vai ter uma realidade. E o que eu faço aqui talvez não vai ser aplicado, o que a gente vai fazer talvez no curso de produção multimídia não vai ser aplicado no curso de sistema de informação ou no curso de psicologia. São realidades totalmente diferentes. Então, acho que o nosso papel é justamente isso, entender essas variadas ferramentas e fazer uma aplicabilidade, trazer uma aplicabilidade dela para o nosso, para auxiliar o nosso ensino, vamos colocar assim. Para enriquecer a nossa aula mais ainda, né? Eu acho então, acho que esse é o ponto. E acho que o ponto principal nisso também, né, de não só enriquecer, é o fato da gente tornar a aula atrativa. Certo. Se eu for lá, se eu sou aquele professor, né, a gente está usando o universo da universidade até porque a gente está num podcast que tem a iniciativa da universidade, ou da escola, enfim. Se eu sou lá o professor que vai lá mostrar uma apresentação e só mostrar um conteúdo que o aluno pode ler, enfim, não faz sentido eu estar ali. Agora, eu, a partir daquele conteúdo, provocar uma experiência, provocar um uso daquilo, provocar uma reflexão, aí é o que faz sentido, né? Quer dizer, ler, quem está numa universidade já sabe.
Então, acho que não faz sentido chamar ele para dentro da sala de aula para ele ficar só lendo ou eu estar mostrando limitado ali, ele ser passivo no processo. Né? É o contrário, a gente tem que provocar a discussão e fazer com que o acadêmico, que o aluno que está ali, se torne ativo nesse processo de assimilar essas ferramentas, esses conceitos e principalmente fazer o paralelo de como é que ele vai usar no negócio dele, na profissão que ele está escolhendo. Certo. Legal. Vamos projetar aqui o ChatGPT, né, na nossa tela. O que é legal do ChatGPT... Queria que tu explicasse esse... Isso, né, ele na já verdade, traz algumas assim, informações aqui, né, para quem ainda não... Eu vou abrir uma nova busca aqui, que na verdade, para vocês encontrarem, vocês vão buscar... Se vocês botarem OpenAI e ChatGPT, já vai aparecer nas opções de busca. Ele vai trazer a página principal da OpenAI, que é esse cara aqui, aí ele vai mandar eu criar uma conta, logar, enfim. Claro, né, gente, é em inglês ainda, então, mas hoje tem ferramenta de tradução. A partir do momento que eu fizer, no meu caso, como eu já tenho a conta, que eu fizer o meu seguido-up aqui, ele vai pedir para mim fazer um login, né? Vai pedir se eu quero usar alguma conta, se não eu vou botar um e-mail e assim por diante. A partir do momento que eu tiver já uma conta, eu vou voltar aqui, né? Eu vou fazer o login, faço o login dele e a partir do momento que eu fizer o login, ele vai cair nessa tela. E aqui ele traz alguns exemplos, Ele traz exemplos, capacidades e limitações. Então, claro, está em inglês. O primeiro exemplo que ele diz é um exemplo bem curioso até. Explain quantum computing in simple terms. Quer dizer, ele está pedindo para explicar a computação quântica em termos simples. Cara, baita negócio difícil, né? Mas, enfim, eu posso colocar esse texto ali. Aí, outros exemplos, ele pode dizer que algumas capacidades ele pode lembrar de coisas que eu pesquisei, que eu falei você disse anteriormente, em conversações anteriormente. E ele traz limitações, né? Isso eu acho legal porque ele já te explica também que ele não é o dono da verdade, sim, né? O segundo item que ele diz ali é o seguinte, que ele permita que os usuários deem um feedback para correção. E ele tem justamente limitações, né? Eu posso gerar... Ele já deixa claro, galera, ocasionalmente eu posso gerar uma informação incorreta. Por isso que não dá para usar ipsis literis sem validar aquela informação. Sim. E aí, por isso também que quem está usando tem que talvez ter uma base prévia daquele conteúdo que está pesquisando, justamente para olhar aquilo ali e dizer, cara, está no caminho certo, faz sentido. Se essa dúvida surgisse, que, peraí, isso que ele está falando é meio viagem, aí eu vou ter que ir para outra fonte, vou ter que ir lá para o Google, ou para um livro, ou para uma pesquisa científica que seja, para validar se aquilo que ele está dizendo realmente faz sentido. Por exemplo, tanto é real que ele pode ocasionar problemas incorretos, que ele está dizendo que nesse momento, o histórico, por exemplo, eu já tenho várias pesquisas aqui no meu histórico, mas ele não está trazendo, ele está dizendo que o histórico está disponível e que eles estão trabalhando para restaurar essa funcionalidade. Né? Mas ele fica um histórico aqui na lateral. Ele fica um histórico, daí tudo aquilo que eu pesquisei, e isso é um legal de usar ele. Se eu vou voltar a um tema que eu já pesquisei, é legal eu abrir o histórico e continuar aquela conversa, porque daí ele recarrega, vamos assim, ele captura o que ele já falou comigo e ele continua na mesma linha de conversação. Quer dizer, legal. É muito legal ver isso acontecer porque ele vai mostrando esse processo aí. Então, para quem não utiliza ou não acessou ainda, né, é só digitar lá o OpenAI, o chat, ele já vai aparecer o link, clicou, loga, né, faz o login para manter esse histórico. E aí, eu tenho o quê? Um campo de pergunta, na verdade. Se a gente olhar aqui, é quase com um campo do meu WhatsApp, ou do meu direct do Instagram, ou do meu Facebook Messenger lá, que é para mim conversar com ele. Então, por exemplo, vamos fazer uma pergunta aí. A gente está no podcast, né, no Abstract aí. Vamos falar do podcast, por exemplo. Você pode me explicar que seria um podcast? Só ficou um pad ali, tá? Opa, vamos corrigir. Senão ele Isso é importante. Ele até identifica, né? Talvez ele até... Pode me explicar o que seria um podcast? Vou botar uma interrogação aí para entender que é uma pergunta. Certo. Botei em português. Ele demora um pouquinho porque ele realmente está fazendo uma interpretação do que eu escrevi. Claro, o podcast é uma forma de mídia digital que consiste em uma série de episódios de áudio que podem ser baixados ou transmitidos pela internet. O termo podcast é uma junção das palavras iPod, um antigo reprodutor de música da Apple, o antigo é ótimo, né? Nem é tanto assim, e broadcast, que é transmissão em inglês. Os podcasts podem ser criados por qualquer pessoa ou organização que tenha um microfone, o acesso à internet
eles podem tratar de uma variedade de assuntos, desde notícias e política até entretenimento, educação, tecnologia, como é o caso que a gente está falando aqui, educação também, esporte, saúde, cultura, entre outros. Os ouvintes podem assinar um podcast para receber automaticamente novos episódios e assim que são lançados, usados, usando um aplicativo de podcast em seus dispositivos móveis e computadores. Também é possível encontrar podcasts em diretórios online especializados de podcasting, como o Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre outros. Cara, a gente entende podcast. Tá perfeita a resposta. E o que é legal é isso. Vejam, ele está conversando comigo. Por exemplo, eu posso continuar a pergunta agora, e isso que é o legal da história. Obrigado. Que aplicativos você me sugere para criar um podcast? E é interessante, né, que como ele responde numa pessoalidade, a gente também é convidada... A gente obrigado, ou você, eu já estou me referindo, quase que eu estou conversando como se eu estivesse conversando com alguém, né? Uma outra pessoa ali, né? Existem muitos aplicativos e ferramentas disponíveis para ajudar a criação de um podcast. Aqui estão algumas opções que você pode considerar. O Anchor, o Audacity, e aí ele vai explicando o que é cada um. O Anchor é um aplicativo gratuito que permite gravar, editar episódios diretamente no seu celular. O Audacity é um software gratuito de código aberto. Aí tem esse Zencastr, é uma ferramenta de gravação online. Enfim, ele vai dar várias sugestões. Isso aqui é tão legal, porque olha só, eu fiz esse tópico aqui, né? E para isso muita gente tem usado, né? Então, como a gente citou antes ali, tem um exemplo da professora que estava buscando informações sobre uma feira. Lá na empresa, lá na área local, meus programadores têm usado muito para tirar dúvida de programação. Tu trabalha com design, daqui a pouco, como é que eu faço para, sei lá, trabalhar transparência no Photoshop? Cara, se eu botar essa pergunta aqui, ele vai me dizer o caminho, passo a passo que eu posso fazer para criar uma transparência. Tem que criar uma camada, sei lá, né? Tu entende mais do que eu sobre isso, né? Então isso é muito legal. Quer ver? Eu vou criar um novo tópico aqui, até exemplo de programação. Esse dia eu estava perguntando, por exemplo, uma programação muito simples. Vou criar um novo tópico aqui e vamos fazer talvez algo que é simples, mas você poderia me dizer o que é fatorial? Fatorial é uma função, enfim, algo matemático, né? Fatorial é uma operação aplicada em um número inteiro positivo representando um ponto de exclamação após o número fatorial de um número inteiro positivo. N é definido como um produto de todos os números inteiros positivos até n. Então, por exemplo, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante. Então ele deu um exemplo aqui. Ele te dá o exemplo ainda, e ele me dá o exemplo aqui. Não é só a fórmula, fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Fatorial é frequentemente utilizado para combinações e permutações na teoria de probabilidades, combinatória e tal. Vejam, é algo bem matemático, fui a fundo aqui. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Eu vou dizer, poxa, que legal. Sou programador e gostaria de implementar isso em um programa desenvolvido em JavaScript, que é uma linguagem de programação. Vamos arrumar aqui implementar, né? Aí já tem uma inteligência aí por trás desse corretor também, né? Você pode me apresentar o código para uma função em JavaScript que calcule o fatorial? E aí, pasmem, ele vai me dar o código em JavaScript para implementar essa função em fatorial. Claro, eu posso mostrar como escrever uma função em JavaScript para calcular o fatorial de um número. Existem várias maneiras de escrever essa função, mas aqui está um exemplo. E aí ele abre uma caixinha de programação, cria uma function lá, quem tem programação, fatorial num, se o número for diferente de 0,
ou enquanto ele for 1, ele vai retornar 1. Se não, ele faz um for, um laço que a gente chama de repetição, vai diminuindo 1 e vai multiplicando e retorna um número. Inclusive com copy code lá. Inclusive ele explica isso, copy code, eu posso copiar o para código. Ir direto para o código, já copia, cola e tá Resumindo, valendo. Os programadores lá na empresa têm usado muito, às vezes, para gerar produtividade. Às vezes o cara precisa criar uma função, não sabe o caminho, ele gera essa função, óbvio, depois ele tem que adequar, saber onde usar. Claro, aqui eu estou numa pergunta muito técnica, né? De novo. Mas vou dar um exemplo, eu posso aprender a programar usando ChatGPT. Não entendo nada de programação, você pode me ensinar a programar JavaScript? Por onde eu começo? Ele certamente vai me dar as dicas de como começar a mostrar os primeiros códigos, eu vou poder copiar esse código e fazer a execução. E aí eu posso ir evoluindo como eu quero. E aqui ele explicou o que a função faz e depois ele me mostrou como é que eu uso essa função. A gente está aqui num podcast que já está aí em alguns minutos, não vai fazer... Não vamos ter tempo agora, mas eu poderia criar esse código aqui, copiar e certamente iria funcionar. Então, vejam, a infinidade de uso da inteligência artificial, e nesse caso o ChatGPT, cara, abre um leque de soluções aí e aí eu acho que legais. Né, impacta na sala de aula, impacta na empresa, impacta na produtividade, né, na capacidade de entrega da empresa, né? Daqui a pouco eu consigo entregar um produto com mais velocidade. Cara, muito mais e o meu rápido. cliente... A gente está tendo... E aí, falando como empresa, lá na área local, os programadores estão desenvolvendo soluções que às vezes eles achavam que ia levar um dia e meio, 2, porque iam ter que pesquisar como fazer. Eles vão lá e perguntam no ChatGPT e rapidamente já vem uma proposta de sugestão de como solucionar. Claro, de novo, como a gente falou, às vezes a resposta não é 100% aplicada, mas dá um insight, dá aquela ideia que, eu não tinha pensado dessa forma, vou tentar dessa forma. Eles saem lá programando e fazem esse tipo de implementação. Claro, eu usei um exemplo bem específico, como você mesmo falou, minha área é computação, a gente trabalha com desenvolvimento de site, então eu usei isso para trazer um exemplo aplicável na realidade. Aqui, na verdade, eu trouxe um exemplo, inclusive, vinculando a matemática, né? Sim. Que é também uma área de ensino, mas a gente pode usar... Mas ele vai ser aplicado em qualquer área, né? Para qualquer coisa, assim. Ele traz... É impressionante. Opções mil, né? E aí tem algumas ferramentas também de imagem, de... Tem uma muito legal, outras... a gente até estava conversando, né? Existem algumas, a própria OpenAI tem essa ferramenta aqui chamada DALL-E, tá? Eu até fiz um teste aqui com uma foto minha, eu tinha subido uma foto e mandei ela gerar na frente, uma foi na frente de uma cascata, né? E a outra foi dentro do foguete. Ele me deu algumas suposições aqui de eu dentro de um foguete, né? Mas eu posso vir aqui nele... Agora não está funcionando por alguma razão. De novo, são ferramentas de teste, mas essas imagens que a gente vê aqui embaixo, são exemplos de aplicação. Alguém foi lá e disse na ferramenta, me gera uma renderização em 3D com um peixe tropical, né? Um peixe tropical num aquário com fundo azul escuro. E uma arte digital. Legal. E essa foi a imagem que ele criou, né? Então é impressionante, né? Aqui o cara perguntou provavelmente, me faça uma cadeira com braços, né? Com o shape de um abacate. E aí ele criou uma imagem como essa. Ele faz. Ele faz. Então aqui faça uma foto de um white fur monster standing in a purple room. Quer dizer, ele faz um fur aí... numa sala purple, né? Uma sala rosa, bordô, né? Enfim. E assim por diante. Eu fiz um teste esses dias, só que agora acho que ele não estava funcionando, mas eu posso, sei lá, give me a blue cat, vamos ver se vai funcionar, on a garden. E veja um gato azul num jardim. Acho que garden é com M, sei lá. Com N? É N, né? Acho que é com N. Sei lá. Vamos ver. Vocês dão uns brancos na gente. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo que nossos servidores estão super ocupados agora, tente mais tarde. Sim. Beleza, não deu certo aqui. Esse é um exemplo, essa ferramenta da própria, a OpenAI é a mesma do ChatGPT. Mas existem outras, existe uma ferramenta chamada Midjourney, que também é usada para isso. Tá? Aqui eu fiz alguns testes, esse dia eu fiz um teste, essa é a mais recente, então eu criei uma conta também. Nessa imagem aqui eu tinha pedido um other man, student, in a red room, quer dizer, eu tinha pedido um homem de idade estudando numa sala vermelha. E aí ele me deu essa foto, na verdade tem vários estudantes, e ele botou aqui
um senhor mais de idade, né? E aí tem variações. Essa aqui, por exemplo, é a mais realista, ó. E aí ele colocou também as pessoas mais de idade. Essa daqui eu tinha pedido uma Sweet Children, né? Uma doce criança, Dancing with Birds, quer dizer, dançando com os pássaros num jardim, num fim de tarde com o sol brilhando. Tá, ele gerou essa imagem. Perfeito, essa daqui eu tinha pedido um corredor nas ruas de São Paulo, numa cidade, com uma camisa bordô, né? Com uma camisa bordô. E assim tem outros exemplos. Aqui eu tinha pedido... Aqui é uma variação que tinha. Essa aqui eu fiz outro dia, acho que tu até acompanhou. Sim. É uma pessoa usando inteligência artificial em uma caverna escura com a vista para um vale. E ele gerou essa imagem. Então, essa ferramenta é um pouco diferente de usar porque ela é integrada. Na verdade, ele gera um servidor para uma outra ferramenta chamada Discord. Que talvez a gente possa até no futuro fazer um podcast sobre esse tipo de ferramenta. Então, na verdade, eu tenho o Discord aqui, essa ferramenta se chama Midjourney, eu tenho que logar nele. A partir do momento que eu logo nele, ele permite eu gerar perguntas, né? Imaginate. Então aqui tem vários exemplos. E aqui são outras pessoas da comunidade interagindo. Por exemplo, esse cara coisas, aqui, ó. Né? Eu quero um jogador de esportes, dunking, basquetebol, com alguns sensores ao redor do corpo que estejam monitorando digitalmente, fazendo uma análise digital dos seus movimentos. E aí ele gerou algumas variações. E a partir das variações, ele traz esses quadrinhos. Então ele disse eu quero usar a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta variação. Ou se eu quero gerar novas variações a partir dessas imagens. Então se eu clicar aqui no V4, ele vai gerar variações dessas. Se eu botar V3, ele gera variações dessa. Daí ele pega essa imagem aqui e a partir dessa ele gera as variações. Legal. Mas aí eu posso colocar aqui também um comando aí, /imaginate. Imagine, na verdade. E aí ele abre um prompt. Vou pegar aquele exemplo lá. A blue cat in a garden. Não sei porque que eu tô com gato na cabeça. E olha, que eu nem curto tanto assim os gatos, mas enfim. Agora o pessoal vai me criticar. Não, eu gosto de gato, só não é algo que... Beleza, ó, agora ele começa a processar. Então daqui a... tem uma fila aqui de processamento. Tem uma fila de processamento, porque obviamente aqui a gente tem a versão paga dessa ferramenta, mas aqui a gente está usando a versão free. E aqui tem uma infinidade de ferramentas. E aí a hora que eu terminar de gerar a imagem para mim, ele vai me dar um sinalzinho aqui sinal de ali, dizendo que a tua imagem Então, por exemplo, disponível. aqui, ó, ele pediu uma princesa de 30 anos com um longo cabelo bordô, né, purple, com olhos também purples, com aqui não está dizendo, purple eye and his, ele está trazendo também um homem, né, que é com dark hair, com cabelo preto e vestido preto. Então ele trouxe e aí obviamente trazendo o style realistic, 4K, ele pede a resolução, pede tudo. E aí, olha só, a gente que faz logo, né, a simple vector graphic logo of a fish playing video games. Então, cara, me deu um vetor gráfico, uma logo em vetor gráfico de um peixe jogando videogame. Cara, olha só isso aqui, ó. Que obviamente o cara fez um texto. Sandré, e aí uma pergunta, né? Isso acho que vem daquilo que a gente já deixou em parênteses lá anteriormente, né? De quem são essas? Quem fez isso? A quem eu vou acreditar essa imagem, né? E aí, como é que fica essa questão? Aí também é uma coisa a se discutir, né? Eu ouvi uma postagem esses dias do Arthur Igreja, até um palestrante que esteve aqui na Unidade recentemente, um tempo atrás, né? E ele me falou que nos Estados Unidos já tem ações, na verdade já tem jurisprudência que eles estão dizendo que, cara, não é possível cobrar direito autoral por uma imagem criada por IA. Pelo menos é o que eles estão nesse momento estudando. Esse é um ponto que assim, a gente vai falar ali, até coloquei sobre isso, quais são digamos assim, os desafios. Eu acho que isso é um ponto importante com a questão principalmente dos direitos autorais, né? Seja tanto por texto quanto por... tá aqui o nosso gato azul no jardim, ó. Meu retorno, ele retornou para mim, que é meu usuário. E aí eu tinha pedido aqui um gato azul no jardim. E aí, de novo, ele trouxe algumas variações. Esse aqui ele botou um gatinho bem gordinho, né? Gordinho, magrinho, do bem aqui ou já do mal. Um jardim. Vou pegar uma variação, eu quero dizer que eu quero a variação do 1. Aí, novamente, ele vai começar a processar. Legal. E a partir daí eu posso ter variações. Então, é bem legal a ferramenta.
Óbvio, né? Ela é criada por IA, então ele cria e a partir daí eu crio variações. Vai aperfeiçoando daí. Mas voltando à discussão ali, eu acho que esse é o ponto, assim, de quem é essa imagem, né? Será que ele pegou a foto de um gato? Eu confesso que eu não estudei a fundo, mas eu acho que ele não usa, talvez ele usa para aprender. Tanto que esse dia também eu vi uma matéria, acho que é de um banco de imagens, que estava processando não essas ferramentas aqui, outra ferramenta que usa geração de imagens, que tinha usado o banco de dados deles para ensinar a ferramenta. E aí eles estavam processando por esse sentido. Então eu acho que essa é uma discussão que vai longe. E eu acho que sim, talvez o crédito seja do cara que implementou a inteligência artificial por trás disso, mas daí não é o crédito dele, porque na verdade ele implementou a inteligência artificial, mas alguém está alimentando... A geração ou aquele produto, se não tivesse uma outra pessoa interferindo, não ia gerar. Não ia gerar. Né? Então tem esse lado também. Então é bem complexo esse ponto de vista. E na verdade a gente pode observar que esse é um ponto que tem muito, que a gente vai ter uma linha muito tênue, né? Tanto com relação aos direitos autorais, quanto a questão de ética também, né? Pô, sim. Será que eu posso pegar uma imagem dessa, que eu já tenho uma ferramenta gratuita, e talvez botar numa arte publicitária que eu vou cobrar? Certo. Talvez sim, talvez não, depende da interpretação. Depende. Se eu deixar claro para o meu cliente que, cara, gerei essa imagem, não estou te cobrando pela imagem, estou te cobrando pelo contexto todo. Ou, enfim, vou te cobrar pela imagem porque eu tive que imputar ela. De novo, eu confesso que ainda não... Eu não li a respeito isso ainda. Acho que aí talvez caberia a gente trazer alguém especialista daqui a pouco, deixar amadurecer em paz, alguém especialista em direito autoral que possa até trazer isso para que a gente analise, mas eu acho que... eu acho que é um assunto assim para se discutir em outros momentos também, né? E da mesma forma o uso dele na educação, né? Nós somos da área da tecnologia, nós somos, né, adeptos à tecnologia, mas com certeza tem, né, professores ou talvez especialistas na área da educação que tenham uma visão diferente, né? E aí a gente pede, né, aqui o conteúdo ou esse abstract vai estar disponível e vai lá e comenta, né? E a gente faz, de repente traz aqui algumas pessoas que tenham essa versão, outra posição, eu acho que é esse legal, ponto de vista, né? Legal a gente gerar uma outra discussão. Eu acho que esse é o ponto. Válido. A gente tem que gerar o diálogo a respeito. É difícil ainda tomar uma postura aprovando ou desaprovando. Eu, como sou da área de tecnologia e nós, como sendo da produção multimídia, particularmente, eu acho fantástico. Sim, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter ética, mas eu acho fantástico. É legal ouvir. Não dá para não usar, né? Não dá agora seria legal a gente ouvir contrapontos, ouvir casos de mau uso. Acho que é legal para a gente entender até que ponto dá para ir, até que ponto não dá para ir. Acho que é bacana nesse sentido. E tu falou muito bem, né? Por exemplo, vamos voltar àquele exemplo do fatorial. Vamos supor que eu sou um professor de programação e eu botei isso numa prova para o aluno fazer uma função de cálculo fatorial. Ali está a função e a explicação. Aí, a dúvida, será que ele sabe mesmo fazer ou ele só sabe perguntar e sabe usar a resposta? Certo. Confesso que essa indagação, como é que eu ia avaliar, eu não sei. Ainda não sei. Pois é. Eu acho que a gente vai ter que aprender, né? Aprender a lidar com isso e também, né, acho que até orientar o nosso aluno em sala de aula, nós que estamos no curso de produção multimídia, por exemplo, né, eu já conversei com alguns professores, cara, vamos mostrar o negócio porque se nós, como tu disse, a gente não mostrar, eles vão nos mostrar, né? E eles vão utilizar independente se é proibido. Cara, não tem nem como proibir isso, né? Volta, acho que não tem volta. Eu acho que a gente tem que justamente ensinar a usar, levantar nas discussões essas questões que são importantes, como direito autoral, ética, bom senso, enfim, respeito sempre, né? E para que justamente eles já tenham ouvido falar, para que eles, quando forem usar, realmente tenham essas questões também em mente. Porque eu acho que isso, de uma forma ou de outra, a gente contribui com eles. Mas eu acho que não tem volta, tanto para imagens quanto para vídeos. Claro, né? Aí vamos para o outro lado da história, né? A gente vê muito caso recente aí, pessoal usando inteligência artificial, por exemplo, para gerar fake news, né? Com deepfake ali, que são os vídeos que trocam as pessoas, substituem a voz. Só que aí, de novo, é mais um problema de educação das pessoas que fazem isso, de quem compartilha sem validado, que realmente um problema da ferramenta em si, entende? E outra, não dá pra gente podar a evolução da ferramenta porque tem pessoas usando que de má fé. Que usam
Eu acho que a humanidade perderia muito com isso, né? Legal. Sandro, acho que dava para trazer um monte de exemplo aqui ainda, um monte de aplicações, né, práticas inclusive, né? Mas nosso tempo também é curto, pois né? Já estamos quase uma hora, hein? 50 minutos aí, eu acho que... Quem é que vai ouvir a gente? Ouçam, pessoal, vai ser legal. Vamos fazer uns cortes aí para nossa produção aí, o Sandro e a Carla que estão aí nos bastidores aí para nos ajudar a gerar. Mas, bom, nessa reta final aí eu queria te agradecer, né? Eu acho que a gente combinou isso há pouco tempo e quase que te botei numa fogueira, né? Porque é difícil falar de alguma coisa tão recente, né? Verdade. E talvez muito do que a gente comentou aqui, alguns saibam, outros não saibam, e amanhã muda. Muda. Né? Pode ser que amanhã a tecnologia é outra, já não é mais válido. Então, queria um recado teu assim para os nossos alunos, para os pais dos alunos, né? Para aqueles professores que ainda não se deixaram levar pela ferramenta, o que a gente podia deixar de recado para eles? Então, gente, bem legal essa análise aí. Eu acho que assim, o recado é que, cara, a tecnologia não tem volta. Tecnologia, ela vem para nos ajudar nas várias áreas. A gente não viveria tantos anos se não fosse a tecnologia que hoje tem na medicina e na saúde. Uhum. A gente não teria talvez qualidade de vida da forma que a gente tem se não tivesse a tecnologia para ter um ar-condicionado no dia quente, para ter um aquecedor no dia frio, para facilitar a alimentação de quem tem uma vida mais agitada e não consegue ter tempo de cozinhar no fogão a lenha, por exemplo. Enfim, então as tecnologias estão aí para, de certo modo, contribuir. E a inteligência artificial vem nesse caminho também, tanto para a educação quanto para uso nas empresas. Então eu acho que a gente não tem como proibir. Da mesma forma que hoje não faz mais sentido eu proibir o uso do celular. Porque, cara, é uma ferramenta fantástica. O que a gente está fazendo? A gente tem cursos aí de pós-graduação, por exemplo, a Unidade tem também, que ajudam a usar as tecnologias na educação. Uhum. E eu acho que essa é mais uma das tecnologias que tem que ser abordada nesse tipo de curso, nesse tipo de aplicação. Claro, para os jovens, para as pessoas que vão usar, não só os jovens, gente, bom senso acima de tudo, olhar para sempre ter em mente esses aspectos relacionados à segurança da informação, a direitos autorais, a ética, ao respeito. Acho que isso é fundamental não só para a tecnologia, para qualquer coisa. E obviamente aos pais, né, gente, de novo, a gente tem que conversar sobre isso. Tanta coisa que os pais têm que conversar em casa, eu tenho filho, você tem filhos também, a gente tem que conversar muitas coisas e eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que sentar com o nosso filho e dizer, cara, essa ferramenta está aí, ela pode te ajudar muito, mas faz bom uso dela. Sim. Como a internet também, todo mundo tinha receio de usar a internet quando ela surgiu, porque, enfim, ia prejudicar as pessoas. Sim, quem faz mau uso é prejudicial, mas aí é a máxima que os nossos avós, nossos tataravós usavam, né? A diferença do veneno para o remédio é a dosagem e a forma de aplicar. Eu acho que é mais ou menos isso. A diferença do que é bom e mal aqui é a forma que a gente vai usar, a dosagem que a gente vai usar. E é importante a gente conversar sobre isso. Acho que o Abstract aí abriu as portas para esse tema. Certamente a gente vai voltar com outros temas, não só eu, mas enfim, outros profissionais aí, porque eu acho que é um canal para a gente conversar sobre isso. Não dá para ignorar isso. Acho que a universidade tem o papel de trazer essas discussões à tona. Não dá para simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que elas não vão fazer parte da vida. Não tem mais volta. Legal. Sandro, obrigado pela tua participação, né? Por compartilhar o teu conhecimento com a gente, né? Fica aí o convite, né, para os nossos espectadores ou ouvintes, para quem estiver assistindo ou ouvindo lá pelo Spotify, né? Esse aqui é o nosso segundo episódio do Abstract. Bacana, fico feliz. Mas a gente vai ter uma vida longa aí com outros convidados, outras temáticas, né? E para você que está assistindo a esse episódio, pode continuar acompanhando as nossas redes sociais, o arroba Universo Unidade no YouTube, lá vão ter todos os episódios, né? E segue também a gente no Spotify. Sandro, obrigado. Perfeito. Mais uma vez. Quem quiser me acompanhar, vai estar os links ali também, a gente vai colocar esses links nas ferramentas. A gente vai colocar na descrição. Mas se não, me procurem nas redes sociais, @SandroAF aí, ou @área local, que é a minha empresa, vocês vão me encontrar. Tá bom? Legal. Obrigado mais uma vez. Valeu.